Tudo está na reta final, disse o diretor-geral da Polícia Federal sobre investigações que atingem Bolsonaro. Inquéritos que apuram possíveis crimes de Bolsonaro devem se encerrar em junho ou julho. Em entrevista a Mira Leitão, do jornal o Globo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, informou que os inquéritos sobre a fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19 e a venda ilegal de joias do patrimônio público, ambos envolvendo Bolsonaro e membros de seu governo, devem ser concluídos até o fim deste mês. Novas diligências internacionais foram feitas e, apesar da autonomia das investigações, a expectativa de conclusão é em junho, afirmou o diretor da PF. Para julho, o mês que vem, portanto, a expectativa é finalizar a investigação sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro. São vários terabytes de informações, dados, depoimentos, apreensões, documentos, imagens, toda a sorte de provas. Ao fim dessa investigação, esperamos apresentar os responsáveis por essa barbárie, explicou. O diretor-geral da Polícia Federal mencionou ainda a investigação do caso conhecido como a BIM Paralela, que envolve espionagem clandestina de brasileiros, incluindo políticos, juízes e jornalistas. Essa investigação também está próxima de sua conclusão. Em agosto, devem ser concluídos os inquéritos que envolvem o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Quer dizer, queria saber se o Bolsonaro está naquele estado de ter medo, né? Como é que está aí o emocional? Sei que você não tem essa informação, mas como é que anda o desespero do Bolsonaro? Não precisa. Não precisa de muita informação, porque eles dão demonstrações do desespero deles em público, né? Nós voltamos àquela nossa última discussão sobre se vai ou não vai acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, e eu não tenho dúvidas. Sinceramente, eu nunca tive. Desde o primeiro momento, eu tenho dito que não há dúvida, não há como parar as engrenagens da justiça. Não há como parar. O que foi desencadeado, e também por uma questão de sobrevivência da República. Você entende? Não há como a República Federativa do Brasil sobreviver à salvação de Bolsonaro, e muito menos dos golpistas do 8 de janeiro, dos vândalos do 8 de janeiro, que, na verdade, eu considero, sinceramente, se tivessem falar para mim, olha, quem você prefere preso? Os caras que quebraram Brasília ou o Bolsonaro? Eu não hesitaria, né? Quem tem que pagar mesmo, porque aqueles são os pobres coitados, são os imbecis. Porque o que é que eles ganharam com aquilo? Não eram nada. Eles se lascaram, muitas vidas deles foram destruídas, alguns deles são pessoas de classe média, alguns de classe média baixa, com vidas destruídas, não é? Simplesmente por serem burros. Basicamente, o problema deles é burrice. O crime deles é serem burros demais. Agora, o Bolsonaro, o crime dele é ser esperto demais. O Bolsonaro é alguém que precisa ser retirado da política. Esse meu artigo, teve gente que se manifestou ali, que com certeza não entendeu, então eu queria esclarecer por que é que eu citei esse filme, Guerra Civil, nesse artigo. O que acontece é o seguinte, o artigo não é sobre o filme. Teve gente que pensou que eu fiz uma resenha sobre o filme, não foi nada disso. O filme, eu cito na matéria uma reportagem do The New York Times, que é um jornal que eu aconselho que todos leiam, simplesmente porque é o maior jornal do mundo, tem 10 milhões de assinantes, uma coisa maluca em termos de Brasil, e o maior jornal do mundo. E nesse artigo é dito o seguinte: Guerra Civil é um filme que convulsionou os Estados Unidos porque o personagem principal é o Donald Trump, entendeu? E o Donald Trump, ele estica a corda a um ponto, né? Ele consegue vários mandatos e acaba tentando virar rei dos Estados Unidos, e aí inicia-se uma guerra civil para derrubá-lo, não é? E aí, nesse artigo, eu digo o seguinte: o que nós estamos passando aqui no Brasil, porque o Bolsonaro é uma invenção do Donald Trump. Para quem não se lembra, o Bolsonaro era nada, o Bolsonaro era uma nulidade, que foi transformada em presidente da República sob a tecnologia do Donald Trump e as seclas. Então, o Donald Trump e os Estados Unidos, com essa reação à condenação dele, muita gente lá, a imprensa americana está falando muito nisso, temor real de guerra civil no país, devido à polarização.
E o Bolsonaro precisa ser contido enquanto é tempo. Nós não podemos deixar que o Donald Trump faça no Brasil, continue, na verdade, fazendo no Brasil o que ele está fazendo nos Estados Unidos. Por que a política brasileira é tão idêntica à política norte-americana? A polarização, o fanatismo religioso. Por quê? Porque o Donald Trump fez isso com a gente. E ele está para voltar. E se nós deixarmos o Bolsonaro solto, o que está acontecendo lá vai acontecer aqui. E o risco de guerra civil nos Estados Unidos está crescendo muito. A sociedade, as ameaças que foram feitas ao juiz que condenou, tudo isso é ipsis literis aquilo que está acontecendo no Brasil. Então, está aí, está dado o aviso. Bolsonaro vai ser preso, ele tem que ser preso. Não há alternativa ao Bolsonaro não ser preso. E digo mais, a lei vai atrás dos deputados e senadores que estão tentando, de qualquer maneira, dar um novo golpe no país, estão tentando salvar o Bolsonaro e, na verdade, não há possibilidade de este país continuar numa rota democrática se Bolsonaro não for anulado. Eu prefiro que o julgamento do Bolsonaro seja conduzido com calma. Para quem já esperou o que nós esperamos, não tem sentido essa sofreguidão por algo que está à vista de todos acontecendo. E está à vista de todos que o Augusto Aras cozinhou o caso, e sem a anuência da PGR, o processo fica manco. O processo fica, inclusive, passível de anulação. E aí o Bolsonaro volta nos braços do povo. A gente tem que... Gente, olha, ninguém é obrigado a saber, a entender de direito. Eu não sou advogado, mas há muito tempo eu descobri que é no direito que a política deságua. Entende? Então, eu posso garantir que eu estou profundamente informado sobre esse assunto. Eu acompanhei par e passo todo esse processo. Eu sei do que eu estou falando e tudo bem, podem até falar, ele não sabe o que ele está falando, não sei o quê, tal. É importante você trazer os pontos que você tem trazido. Só uma coisinha, só para concluir, Daphne. Eu estou informado sobre isso, e quem não vir agora, verá em questão de alguns meses. Vai ver, assim como eu me mantive informado sobre, por exemplo, a suspeição do Moro. Sabe quantas vezes eu ouvi que o Moro jamais seria tornado suspeito? Acho que milhares de vezes. Milhares. Foi igualzinho, idêntico. Eu quero ver, eu duvido, isso vai terminar em pizza, não sei o quê. Exatamente igual. Eu falei que o Moro ia ser condenado pela ONU, porque isso, no mês que o Moro condenou o Lula em primeira instância pela primeira vez e denunciou, eu falei, olha, não há como a ONU, porque o processo, a condenação, para quem quiser ler, está escrito ali, isto VDM. Entendeu? E no caso do Bolsonaro, eu vou te falar o seguinte, não há possibilidade de o Bolsonaro... Ou então a gente pode fechar o país e ir embora.